Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. A pergunta central do nosso tema é: como o currículo escolar pode incorporar perspectivas quilombolas e decoloniais para valorizar as identidades étnicas e combater a pedagogia da crueldade nas escolas? Então, o objetivo desse vídeo é explorar o conceito do currículo, suas disputas e como ele pode ser ressignificado para promover justiça social e educacional por meio do currículo decolonial. Nisso, é importante destacar a relevância de abordar as perspectivas quilombolas e as demais etnias em um contexto de luta antirracista. E antes de passar para outra parte do vídeo, eu vou falar brevemente sobre o significado de raça, etnia e racismo com base no dicionário de Thomas. Então, para Thomas Sadeu, a raça não é científica, mas social e historicamente construída. A noção de raça tem sido utilizada para justificar a desigualdade e a discriminação, sendo assim uma construção social que não tem base biológica consistente. A etnia, de acordo com Thomas, refere-se a grupos que compartilham uma origem cultural, linguística, histórica ou religiosa comum. E para ele, o racismo é definido como um conjunto de atitudes, práticas e políticas discriminatórias, baseadas em concepções de superioridade ou inferioridade entre as raças. Currículo e suas disputas. O que é currículo? O termo currículo, etimologicamente derivado do latim curriculum, significa pista ou circuito atlético. No entanto, ao ser introduzido no campo pedagógico, seu significado foi ampliando e passou a ser entendido de várias maneiras. Tomás Tadeu, 1999, defende que o currículo é um espaço de poder e disputa, onde se decide quais saberes são legitimados ou excluídos. Ele vai além da organização dos conteúdos, influenciando as relações sociais e culturais privilegiadas no ambiente educacional, podendo reforçar a exclusão dos grupos marginalizados. Agora, vamos falar de um conceito crucial, o currículo oculto. Esse termo se refere às atitudes, valores e comportamentos que não estão escritos no currículo oficial, mas que são transmitidos pelas relações sociais e práticas dentro da escola. Essas práticas não declaradas podem ensinar, por exemplo, o que deve ser ouvido ou ignorado e quem tem mais ou menos valor. No contexto das etnias, o tema central do nosso trabalho, o currículo oculto pode reforçar estereótipos e deslegitimar as identidades dos grupos étnicos historicamente marginalizados, como os povos indígenas e os afro-brasileiros. A falta de representatividade, a exclusão das histórias e saberes desses grupos e a predominância de uma visão eurocêntrica do mundo no currículo visível contribuem para a marginalização dessas culturas. A pedagogia da crueldade, como explica Nilma Lino Gomes, está presente quando práticas e estruturas educacionais desumanizam e fragilizam identidades. Isso ocorre especialmente quando o currículo exclui e desvaloriza as culturas e histórias das populações negras e outras etnias. Essa falta de representatividade nas narrativas escolares reforça o racismo estrutural, transformando o espaço escolar em um lugar de opressão. Mais do que isso, contribui para a exclusão social e a negação dos direitos básicos. A criação de um currículo nacional como a Base Nacional Comum Curricular contribui para o fortalecimento das desigualdades e a desvalorização das etnias ao adotar uma abordagem excessivamente prescritiva e regulatória. Silva critica a BNCC por adotar um modelo prescritivo que reduz a autonomia das escolas, educadores e estudantes, desconsiderando as diversidades sociais, culturais, étnico-raciais do Brasil. A centralização curricular focada em objetivos e competências impõe uma formação rígida e hegemônica, ignorando experiências de diferentes contextos e marginalizando identidades culturais, especialmente de povos indígenas e afrodescendentes. Essa padronização perpetua as desigualdades e as exclusões, contrariando a valorização das diferenças e a busca por uma educação plural e inclusiva. O conceito de currículo quilombo, inspirado pelos pensamentos de Beatriz Nascimento, propõe uma educação descentralizada e emancipatória. Assim como os quilombos históricos foram espaços de resistência e construção de novos mundos possíveis para os negros escravizados, o currículo quilombo é um território pedagógico onde os saberes negros são não só valorizados, mas também vivenciados e protagonizados.
Beatriz Nascimento entendia o quilombo como um conceito dinâmico, não apenas um lugar físico, mas um espaço de coletividade, preservação cultural e reinvenção de identidades. Portanto, o currículo quilombo desafia as narrativas eurocêntricas dominantes na educação e propõe um olhar que valoriza as corporeidades, as estéticas e os territórios negros como fontes legítimas de conhecimento. Agora, o currículo quilombo tem algumas características centrais. Primeiro, a descentralização. Ele rompe com a hierarquia dos saberes coloniais, promovendo múltiplas vozes e narrativas. Não há um único centro de conhecimento. Todos os saberes têm seu valor e seu espaço. Segundo, a performatividade. O corpo é visto como um lugar de aprendizado e resistência, através de danças, cantos, práticas orais e outras expressões culturais. O currículo se torna algo vivo e encarnado, em constante movimento. Terceiro, a valorização de corporeidades e territórios negros. Reconhece que as experiências vividas por corpos negros e os espaços que ocupam são epistemologias legítimas. Aqui, a ancestralidade, as tradições e as lutas negras são centrais para o aprendizado. Esse currículo não se limita a incluir conteúdos afro-brasileiros como tópicos isolados, mas cria práticas pedagógicas afetivas e estéticas que convidam todos, estudantes e educadores, a repensarem suas relações com o mundo e uns com os outros. Ele não fragmenta, mas valoriza a memória e a criatividade como forma de resistência. Agora, se pensarmos no contexto da decolonialidade, estamos diante de um movimento que visa romper com as estruturas coloniais que ainda persistem na sociedade. Ele desafia a hegemonia das epistemologias eurocêntricas que colocaram saberes não ocidentais em um lugar de subordinação. Em relação ao currículo, as propostas decoloniais são claras, que são o reconhecimento dos saberes subalternizados. Não estamos mais tratando os conhecimentos dos povos indígenas, africanos e afrodiaspóricos como complementos, mas como a base para novas epistemologias. Outro ponto é a crítica à universalidade do conhecimento ocidental. A perspectiva decolonial desmascara a ideia de que o saber ocidental é neutro ou universal. Ao contrário, ele é parte de um projeto de dominação cultural e política. Por último, o currículo veio como ferramenta de resistência. Não é apenas um espaço para transmitir conteúdos, mas uma plataforma para questionar, desconstruir e reconstruir realidades. Ele se torna um ato político alinhado com as lutas por justiça social e reparação histórica. Assim, quando o currículo se alinha com a decolonialidade, ele se transforma em uma ferramenta de resistência cultural e epistemológica. Ele não só instrui, mas emancipa, tornando os estudantes agentes de transformação social, criando espaços onde novos futuros justos são possíveis. Como o currículo escolar pode incorporar perspectivas quilombas e decoloniais? Essa pergunta nos leva a refletir sobre como a educação pode deixar de reproduzir exclusões históricas e se tornar um espaço de resistência e transformação. Para isso, precisamos entender que o currículo vai além de conteúdos. Ele é uma construção política e cultural que reflete o poder de decidir quais histórias e saberes têm valor. Mas e quando essas escolhas silenciam as vozes das comunidades quilombas ou indígenas? O que fica invisível quando seguimos modelos eurocêntricos? Nas escolas, isso pode ser implementado de várias formas, como trabalhar conteúdos afrodiaspóricos nas disciplinas tradicionais, criar as rodas de conversa sobre identidade e pertencimento e trazer práticas artísticas, como música e dança, que valorizem a cultura negra. Além disso, é essencial desconstruir práticas do currículo oculto que perpetuam exclusões. Uma pedagogia do afeto que acolha as expressões culturais pode substituir a lógica de controle e exclusão, combatendo a chamada pedagogia da crueldade. Para concluir, é importante salientar que mesmo com tamanhas lutas para a criação de um currículo antirracista, ainda esbarramos em formas errôneas da implementação deste currículo, como, por exemplo, o vídeo que viralizou nas redes sociais recentemente de uma professora que, para celebrar o Dia da Consciência Negra, propôs que seus alunos colocassem cabelos em seus desenhos e dentre eles havia um cabelo feito de palha de aço. Este tipo de exemplo é pautado na falta de formação dos professores que recebem
pronto um currículo teoricamente inclusivo, mas que na prática encontram dificuldades em se desprender do que sempre foi imposto em um currículo colonialista e exige de nós, futuros pedagogos, mudanças extremas. Dessa forma, para que o currículo seja decolonialista, antirracista e incorpore a perspectiva quilombola, é preciso que ele saia da ótica dotada de estigmas e eurocentrismo e, como dito por Beatriz Nascimento em seu texto, Currículo Quilombola na Escola do Fim do Mundo, retire a negritude do seu lugar de falta de razão e desumanização e o coloque como protagonista de sua própria história com seus rabiscos turvos e experiências singulares repletas de identidade. Isso só será possível com a implementação de políticas públicas, como a Lei nº 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008, que promovem o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, resgatando narrativas historicamente silenciadas. Além disso, ações pedagógicas descentralizadas e contextualizadas são fundamentais para que essas mudanças sejam significativas e duradouras, e a formação de professores.